quase celestial. A voz do Senhor te chama nessa manhã. Não venha para a luz agora. Elas estavam me olhando meio assustadas, eu não sei porquê. Isso aí, isso aí. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Senhor. Oremos. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos traz à Tua casa. Rogamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos permita encontrar fé e esperança na Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente possa crescer, não só fisicamente, mas espiritualmente, conhecendo o Senhor, conhecendo o nosso Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Irmãos, esses dias eu assisti um vídeo extremamente interessante. Afinal de contas, a gente vê muito vídeo ao longo da semana, mas a maior parte serve para praticamente nada. Era um vídeo que ele se dispunha a apontar o poder manipulador da grande mídia. E eu já vi aí que tiveram alguns olhos que estavam meio fechadinhos e já se abriram. Eu gosto desse tipo aí. E a prova cabal apresentada no vídeo era o panorama político norte-americano. Você que gosta de teoria da conspiração já começa a se animar, né? Então vamos lá. O vídeo, ele procurava apontar evidências de vários veículos de notícias norte-americanos, claro, de que o antigo presidente dos Estados Unidos, chamado Donald Trump, estava inapto para governar. Tudo porque, quando ele ia beber água, e eu nem imaginava que isso tinha acontecido, ele sempre pegava o copo com as duas mãos e levava o copo com as duas mãos até a boca. Por que com as duas mãos? Estaria o presidente dos Estados Unidos sem forças para erguer um copo? Será que ele estaria fazendo algum tipo de tratamento terminal escondido? Ninguém poderia saber, senão ele seria destituído do cargo. Seja qual fosse a desculpa que era apresentada, sempre se batia na tecla de que ele não podia continuar no governo dos Estados Unidos. Como? Um presidente que bebe água segurando com as duas mãos? Isso é um ultraje? Deve ser alguma coisa aí, ó. Problema de saúde, problema mental. De maneira que a principal informação mencionada sempre seria que, em todos os casos, o presidente estaria ou doente demais ou velho demais para ser presidente dos Estados Unidos. E por isso ele não poderia governar. Então, o vídeo que está apontando todos esses detalhes passa a comparar com o atual presidente, Biden, que tem a saúde evidentemente mais frágil, até pela idade avançada. A diferença, no entanto, dos vídeos apresentados referentes ao novo presidente seria que esse tem o apoio das grandes mídias, das grandes redes. Logo, segundo o vídeo, a questão de saúde do presidente sequer seria mencionada. E aí mostra vídeos que o presidente passou mal e caiu no meio daquelas coisas que o presidente vai passando, né? Ele andando na passarela, ele perde o equilíbrio e cai, coisas que ele vai pegar na mão e ele deixa cair porque não tem força para segurar. De forma que, ainda segundo o vídeo, a mídia teria feito o povo ver o candidato Biden como a única esperança, a única opção para os Estados Unidos. E agora, já que já conseguiu o milagre de elegê-lo, as mídias estão preocupadas em sustentar esse candidato que não está apto no poder, já que esse é favorável a eles. Enquanto anteriormente infernizava a vida do candidato que supostamente era apto, mas que era contrário às grandes mídias. Logo, e aqui a gente começa a direcionar, a mídia seria a grande vilã a ser combatida. Todas as nossas forças deveriam estar reunidas e focadas em derrubar a grande mídia. E eu preciso te dizer, por mais que você seja adepto dessas teorias de conspiração,
o vídeo não está de todo errado. Então você pode ficar feliz. Mas você que não acredita em absolutamente nada disso, eu também preciso te dizer, o vídeo não está totalmente errado. Porque a mídia é manipuladora sim. Tal como todos os jornais, desde o primeiro jornal impresso, né, desde a primeira notícia colocada em pedra, já tinha um objetivo. Pois a grande mídia, irmãos, é responsável por criar as narrativas que vão definir quem são os nossos heróis e quem são os nossos vilões. Sempre foi assim. Não só comigo, não só com você, mas com milhares de pessoas ao redor do mundo. As narrativas são construídas por alguém e repetidas por outras pessoas. Mas ela definitivamente não é a grande vilã. Porque quando a gente fala mídia, parece que a gente está falando uma entidade, né? E a gente está falando mídia, um grupo de pessoas que atuam e que respondem por aquilo. Ela sim é uma força ativa no mundo, sem dúvida. E ela está direcionando várias coisas. Mas jamais poderia ser visto como a principal força em atuação. Recentemente, não sei se você anda acompanhando, surgiu uma nova rede social, o Threads. Viu? Já fez sua conta lá, Jackson? Ainda não? E mais uma vez, os pseudo-cavaleiros do Apocalipse ressurgem do centro da igreja para apontar os finais dos tempos. Viu que os cavaleiros até se manifestaram aí, ó. Fica ligado, irmão. Se levantaram para apontar que é um símbolo do final dos tempos. Porque surgiu essa rede social. Dizendo que o símbolo dessa rede social é, na verdade, o número 666 disfarçado. E por isso seria um marco definitivo de que agora estamos vivendo os últimos dias. Não assistiu aquela série que você explicou, o livro de Apocalipse. Eles acusam que essa rede será a grande dominadora da vida das pessoas, já que seus termos de serviço assumem, isso aqui é assustador, tá? Eles assumem todas as suas informações de usuário para sempre. Você que criou a sua conta lá, tudo seu já pertence a eles. Tudo que tem registro digital seu pertence a eles agora. Todas as suas fotos, mensagens, áudios, vídeos, contatos que você salvar no seu celular. Estou vendo algumas pessoas se encolhendo na cadeira assim, né? Localização GPS em tempo real, inclusive informações bancárias que você também aceitou nos termos de serviço. Tudo pertenceria a eles, aí ó, até o controle do ar-condicionado. Para eles usarem como eles bem entenderem que deve ser usada aquela informação sua, porque agora pertence a eles. Tanto para uso próprio, de como eles vão desenvolver novos projetos, novos programas, como para revender suas informações para outras empresas que eles queiram. E isso, aliás, a isso ainda se somaria o fato de que você pode se arrepender, ficou com medo, quer sair, né? Esse negócio é assustador, não quero mais fazer parte disso. Você automaticamente perderia, entre aspas, todas as suas contas relacionadas. Isso é, todas as suas informações vinculadas à empresa chamada Meta, dona do Threads, seriam excluídas junto. Então, para muitos, a empresa Meta, que é a dona, né, não só do Threads, mas também do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e de muitos outros aplicativos que eu e você usamos todos os dias, essa sim é a grande vilã dominadora de todos os tempos. Ela agora é quem vai definir o nosso fim. Por isso, nós, enquanto Igreja do Senhor, devemos combater a Meta. Mas, sempre tem um mais, talvez você não seja alguém muito influenciado pela grande mídia, como a gente já apresentou. Ou como eu, você praticamente não assiste mais nada na televisão e consome muito pouco de jornalismo, ou quase nada de jornalismo. Talvez você não esteja nem aí para as redes sociais que vão surgir, que surgiram, que já deixaram de surgir. Você olha para isso e vê que até pode impactar o mundo, mas não o seu mundo. E embora a sua vida seja afetada por todas essas coisas,
ainda que indiretamente, você percebe que elas não têm poder para dizer ou para fazer o que as pessoas estão dizendo que elas têm poder para fazer. Então não tem por que ficar preocupado. Não é tudo isso. E talvez você ache que todos os seus problemas têm relação com alguma outra coisa específica. A gente falou bastante no ano passado sobre a questão política. Quem será o presidente? Dependendo do presidente, o Brasil acaba ou o Brasil se torna o céu. E esse foi o nosso panorama. Ou talvez você ache que a grande vilã é uma outra coisa qualquer. Vamos pegar, por exemplo, a pobreza, né? Já que é mais fácil, ninguém vai negar que pobreza é um problema. A pobreza seria a grande vilã a ser combatida. E, nesse sentido, você acreditaria que se a pobreza do mundo acabasse, todos nós seríamos felizes? Nenhum amém? Assim, eu ia dizer que eu fiquei feliz porque não teve amém, né? Porque não é a pobreza que vai resolver, mas vamos lá. Então, será que se eliminarmos a pobreza, nós seríamos capazes de ter humanos melhores? Teríamos pessoas melhores? O mundo seria um mundo melhor? Afinal de contas, essa foi uma das discussões do ano passado com a guerra da Rússia e Ucrânia. Como uma guerra em pleno século XXI, pessoas evoluídas. Mas vamos focar na pobreza mesmo. Nesse caso, eu preciso te apresentar a realidade de alguns países do mundo atual, que talvez a gente aqui está tão fechado no Brasil que a gente não se informe. A Finlândia é um país rico do norte da Europa, que vale a pena você pesquisar a respeito. Inclusive, eles estão pagando para brasileiro que queira ir para lá, entendeu? Então, pesquisa aí que a sua saída de São Gonçalo pode ser para a Finlândia, plantar a Igreja das Águas lá na Finlândia. Lá, os mercados não precisam de funcionários, porque as próprias pessoas se servem, pagam e pegam um troco no caixa e ninguém rouba. A segurança pública é perfeita. Em vários anos eles passam com 0 assaltos e furtos. Praticamente não existem crimes naquele lugar. A pobreza foi aparentemente erradicada, mas é um país que apresenta altíssimos índices de suicídio. Inclusive, está aí na liderança de suicídio infantil no mundo. É um dos países que consome, e aí é proporcional, né, gente? A gente tem muito mais brasileiro do que finlandês, então você vai ter, né, as coisas, estou falando proporcionalmente. Lá, a Finlândia, ela está na liderança do consumo de entorpecentes. E aí é tanto fármacos, do pessoal que precisa da medicação, vai lá e consome a medicação, como aqueles produtinhos alternativos, que você sabe que o Brasil está lutando aí para liberar algumas coisas, né? Só para relaxar, só para uso doméstico, né? Recreativo. Ou seja, nem mesmo a riqueza, nem a realização pessoal, nem a plena sensação de segurança nas ruas, nem a total liberdade para decidir o que vai consumir e o que não vai, nada disso, embora pareça tornar a vida perfeita, torna, de fato, a vida perfeita. Falta algo. Eles ainda lutam com um grande vilão que os oprime e os massacra todo santo dia. E antes que você fale que o grande vilão é o comunismo, porque, né, isso é uma questão, deixa eu te lembrar logo algo, assim como tudo que a gente falou até aqui, a grande mídia, as redes sociais, a pobreza, a riqueza e tantas outras coisas, o comunismo, meu irmão, minha irmã, ele também é fruto desse mundo caído, fruto desse mundo corrompido. E por isso, embora seja uma força de atuação no mundo, e ele vai ter os próprios interesses e os próprios objetivos, também é uma força corrompida e capaz de trazer mal e opressão. E como todo fruto de um mundo corrompido, apresenta um grande potencial, um grande poder para se tornar o maior vilão do mundo. Afinal de contas, diversos foram os grandes vilões ao longo da história. E mais do que ficar essa semana elencando vilão atrás de vilão, assim como o tema central nos sugere, minha tarefa aqui é, entendendo que existem esses vilões,
sabendo que vão surgir novos vilões, alguns até muito mais perigosos que a gente sequer podia imaginar. A minha tarefa aqui é te ajudar a entender o poder da fé e da esperança, apesar de toda e qualquer circunstância. Meu papel é não só te lembrar de que a fé e a esperança ainda existem, como também te mostrar que é possível que ambas, a sua fé e a sua esperança, podem ter sido colocadas nas coisas erradas. E porque estão nas coisas erradas, você está gastando a sua energia e correndo atrás do vento. E coisas salvadoras, supostamente salvadoras, tenham se tornado as grandes vilões na sua vida. Porque quando a gente combate o inimigo errado, irmão, acabamos nos aliando às pessoas erradas, nos valendo de coisas erradas e tendemos a terminar ainda mais distantes do nosso objetivo verdadeiro. No nosso contexto, no nosso texto de hoje, encontraremos uma espécie de síntese final do livro de Isaías, de tudo que a gente veio falando até aqui. Nesse texto, encontraremos a apresentação do surgimento de novas esperanças visíveis, coisa que a gente falou recentemente. Porém, acompanhadas de sérias acusações quanto a possíveis desvios da fé, mesmo diante da manifestação do poder de Deus. Também veremos sobre o imenso poder de transformação que continua atuando no mundo, apesar do mundo ser mau e corrompido. E depois falaremos do panorama final dos benditos vilões, ou dos rebeldes, que verdadeiramente se comportam contra tudo que aparece. A palavra de Deus, irmãos, é incrível. E o texto de hoje de manhã, eu espero que seja na sua vida como minha, um bálsamo numa ferida que talvez você mesmo não tenha se dado conta de que estava aberta. Sem mais delongas, convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 até o 24. Isaías 66, do 1 ao 24. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta do cereal é como aquele que apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu. Falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ele dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num dia só? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo eu que faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam.
Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura, pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz, como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento contra todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e até ratos. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E, por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim. Olha o Brasil aí, gente. E não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os meus irmãos de vocês ao meu santo monte. Trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas, quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-a em vasos cerimonialmente puros, e também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, e o seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Texto de esperança e fé. Apesar do final, texto de esperança e fé. Texto de restauração e louvor ao Senhor. A gente está falando de tudo que Deus vai fazer em Jerusalém. Mas também um texto de punição, purificação e de destruição do mal. De maneira geral, a gente vai perceber o mesmo tema que já foi falado quando a gente, até foi o pastor Jackson que pregou o capítulo 65. Agora, repetido no 66. O imenso abismo que existe entre aqueles que são os judeus, que são fiéis ao Senhor, e os judeus que são infiéis, assim como seus respectivos destinos na mão desse Deus. Mas, como de costume, Deus já deixa claro que Ele vai trazer a paga sobre todos, mas isso vai acontecer apenas a seu tempo. Embora o panorama do povo daqueles dias fosse sim um panorama de desolação, de abandono, e assim, logo de imediato, a preocupação é tão grande do Senhor, que Ele logo de imediato, nesse capítulo final, nos versículos 1 ao 6, Ele já vai trazer a previsão da reconstrução do templo, tal qual a gente vai conseguir observar quando lê lá os textos dos profetas Ageu e Zacarias. E eu sei que você já cantou aquela musiquinha do profeta Ageu. Ageu capítulo 2. Não sabe o que eu estou falando, não? Está esquecendo a parte do seu passado, né? Aquela coisa, a glória da segunda casa será... Está lá em Ageu. Ageu está falando disso.
desse reencontro, dessa reconstrução, dessa restauração. O templo, por tantos anos destruído, seria finalmente reconstruído. Porém, essa promessa é acompanhada do alerta de que nem essa reconstrução do templo, nem a reedificação da cidade, nem as ofertas de muitos sacrifícios, ainda que de altíssima qualidade aparente, vão em si mesmo agradar ao Senhor. Afinal, ao longo dessa série de mensagens, a gente já mencionou aqui várias e várias vezes como é que funcionava a realidade religiosa daqueles tempos. Eles não tinham problema nenhum com a manutenção das práticas religiosas. Eles seguiam todos os ritos. O real problema estava no exercício de espiritualidade. É como eles viviam aqueles ritos. Então, no versículo 1, lemos que Deus não precisa de templo feito por mãos humanas. Ele é o Deus de absolutamente tudo que existe. Ele não precisa de nada. Ele não precisa nem mesmo de um adorador. Ai, porque Deus precisa de um coração adorador. Precisa coisa nenhuma. Nunca precisou e nunca vai precisar. Mas isso não significa que Ele não sinta prazer nos seus adoradores. Que Ele não sinta prazer em ter um lugar dedicado a Ele para adoração. Tal como vemos futuramente, ao longo da história da igreja, aí eu me refiro à igreja primitiva principalmente, com a igreja acontecendo sem ter qualquer possibilidade da existência de templo. A igreja acontecendo em casas, becos e até esgotos, como acontece hoje em dia em lugares onde a igreja é perseguida. Porém, apesar de não precisar de nada, apesar de não precisar de ninguém, ainda assim Deus gosta de ver e se relacionar com um homem que é humilde e obediente à sua palavra, como a gente viu no versículo 2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, nos versículos 3 e 4, vemos a pronta relação entre a idolatria ostensiva e a adoração falsa. E esse aqui é outro ponto que esse livro de Isaías já bateu pra caramba. Não sei você, mas meu lombo já está dolorido de tanto que esse livro de Isaías me bateu em relação à idolatria. A religiosidade os fazia seguir firme nas suas missões. Bois e cordeiros eram sacrificados certinho como tinha que ser feito. Incensos e ofertas eram oferecidos, entregues certinho no seu tempo, no seu prazo. Mas as suas vidas eram irremediavelmente as mesmas. Todo santo dia, os mesmos pecados, corrupções, erros e falhas. Eram capazes de matar alguém logo que saíam do culto. Isso eu lembro logo da Thaísa. Quando eu fico irritado com alguém no trânsito, ela fica, está perto da igreja, está perto da igreja. Eram capazes de fazer grandes males, da mesma forma que eram capazes de entoar louvores ao Senhor. A mão que se levanta para bendizer o Senhor de olhos fechados, era a mesma mão que seguia apunhalando o inocente, geralmente pelas costas. A boca que amaldiçoa, murmura, pragueja, é a mesma que entoa louvores ao Senhor. Estamos falando do povo de Deus. Não estou falando de hoje, não. Embora seja exatamente a nossa realidade hoje. É um povo formado por homens e mulheres que eram capazes de cometer verdadeiras atrocidades, como se estivessem oferecendo algo precioso ao Senhor. Tendo a coragem de fazer algo que a Bíblia ensina que é errado, dizer, Senhor, foi o melhor que eu pude. Foi essa coisa horrorosa aqui. Perceba, a idolatria precisava ser combatida no povo de Deus. Mas aqui vemos a preocupação do Senhor de nos lembrar o quão terrível é a falsa religiosidade. O quanto isso realmente traz dano e é prejudicial. A falsa adoração. O texto nos apresenta a ideia de um ato de nos transvestirmos de santidade, enquanto na verdade somos, por livre e espontânea vontade, livre e espontânea escolha, pura corrupção, intencionalmente comprometidos com o mal. Como o final do versículo 3 e início do 4 vai dizer, eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles. A corrupção é tamanha
que os devotos que são honestos ao Senhor, aqueles que seriam, segundo o momento histórico, chamados de verdadeiros adoradores, começam a ser atacados e perseguidos dentro do povo de Deus, pelo próprio povo de Deus. Pois a falsa religiosidade nos leva a práticas de hostilidade, de sectarismo, como vemos no versículo 5. E é por isso que hipócritas desse tipo, após a reconstrução do templo, serão castigados. Canta comigo, igreja. Hipócrita, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu só espero que o hipócrita não seja você, porque essa hora vai chegar. Então, o texto nos prepara para o bem-estar futuro de Jerusalém. Jerusalém que mais uma vez é retratada na relação de uma mãe com os seus filhos. Os versículos 7 e 8 nos apresentam um paradoxo entre o antes do parto e já dar à luz. É até meio confuso quando a gente lê isso, né, na nossa língua, em português, porque a gente vê, como é que, né, nem teve a dor, mas já está com o filho no colo, né, antes de ter, já teve. Mas esse paradoxo reconfortante pretende chamar a atenção para a velocidade miraculosa com que essa cidade, que naquele momento seguia abandonada e em ruínas, seria construída pelo poder do Senhor, recuperando a sua população, recuperando e restaurando a sua prosperidade. A transformação seria tão evidente que o versículo 11 nos fala do abundante leite que fluirá. Afinal de contas, é a terra que emana leite e mel. Toda essa dor, violência, escassez e miséria será transformada em alegria e prosperidade. Não, você não está ouvindo errado, não. Deus faz essas coisas, tá, irmão? Tá certo. Deus abençoa, Deus dá sucesso. A cidade será plena novamente, reedificada e restaurada para a glória de Deus. Esse é o poder do nosso Deus em ação. Um poder capaz de dar vida aos mortos, de restaurar coisas, restaurar vidas, de modificar situações em que ninguém mais vê nenhuma sombra de esperança. Mas todo esse bem de Jerusalém não será apenas motivo de celebração e festa. Todo esse bem de Jerusalém também servirá como castigo evidente, mas um castigo direcionado aos adversários que nesse período em que Jerusalém estiver bombando o melhor do seu momento, vão desfrutar da ira do nosso Deus. Como em toda narrativa, temos na Bíblia também evidências que caracterizam claramente quem são os vilões. E já falamos de algumas delas aqui. Falsa religiosidade, idolatria, hipocrisia. Mas agora estamos falando daqueles que não só fazem e vivem essas coisas, como de fato decidiram em seus corações serem inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, embora muitas vezes vivendo dentro do povo de Deus. E então, os versículos 17 ao 24 se ocupam com o destino dos judeus rebeldes nessa história toda. Versículo 17. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e ratos. Todos eles perecerão, declara o Senhor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você entende a profundidade do que o profeta está narrando aqui, a profundidade do que a gente acabou de ler, a seriedade do que está sendo exposto. Porque não sabemos exatamente que tipo de ritual que está sendo mencionada com essas palavras, nesse versículo. Mas estamos diante de algo que é plenamente repugnante ao Senhor. Parece que pegou tudo que Deus falou que é abominável em relação à estrutura de adoração e jogou ali junto, como um modelo de adoração. Aqueles que deveriam se purificar e buscar uma vida de santidade são os primeiros a se alimentar com animais impuros, ter uma vida, uma prática impura. E em seus corações decidiram profanar a santidade do Senhor. Alguns estudiosos, irmãos, vão relacionar esse verso com o descrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículos 7 ao versículo 13. Olha que coisa trágica, acompanha a leitura comigo. Ezequiel 8, do 7 ao 13. Então, ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro.
Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a porta, e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu sei, é assustador. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criatura rastejante e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e se elevava numa nuvem aromática de incenso. Olha a religiosidade aí. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário da sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. É tipo, tá ruim, tá muito ruim, mas vai piorar ainda mais. A liderança estava corrompida. A igreja estava corrompida. O povo de Deus estava corrompido. Fruto de um mundo dominado pela corrupção. O povo de Deus tinha se tornado como qualquer outro povo da terra. Tão misto e misturado, tão místico, com todo tipo de misticismo, com ideais e crenças de vários outros povos, com vidas e práticas de qualquer povo que parecesse estar dominando no momento. O povo de Deus, chamado para ser santo, tinha se tornado um povo corruptamente igual a qualquer outro povo do mundo. Apesar de tudo que já tinha vivido, apesar do quanto que eles conheciam o seu Deus. E esse é um mal que ainda acompanha a igreja dos nossos dias, irmãos. Porque é fácil a gente olhar para trás e meter malho em Israel, Judá, e falar: esses caras viram Deus fazendo coisas maravilhosas e olha só o que eles fizeram. Quando você sabe o que Deus já fez por você e continua tomando decisões igual você toma. Visto que eu e você seguimos em tão grande luta contra as nossas próprias corrupções, mas também não só imersos nesse mar dos nossos problemas, mas envolto por diversos outros males de outras pessoas ao nosso redor, que nos influenciam, que nos fazem sofrer. E é a igreja a mão de Deus para operar nesse mundo cheio de sofrimento. Então, mãos à obra, igreja. Vamos à luta. Sou eu corrompido, você corrompido, a igreja por isso corrompida, mas algo precisa ser feito. Isso nos traz a nossa realidade. Uma realidade de uma igreja militante, sim. De novo, sem amém. Glória a Deus, estamos aprendendo. Uma realidade de uma igreja militante, sim. Quase tão militante quanto religiosa. Quase tão violenta na forma como ela luta, como na forma que ela expressa a sua necessidade de ser religioso. Mas uma realidade de igreja completamente diferente de tudo que foi proposto por Deus, quando Ele chamou um povo para chamar de seu. Uma igreja que luta por ideais bons, uma igreja que luta pela verdade, mas perde o evangelho no processo. O que faz dela uma igreja que prega, sim, o ideal de família de maneira sensacional, mas acaba oprimindo pessoas que vivem sozinhas. Muitas vezes, inclusive, negando a oportunidade dessas pessoas fazerem parte da família da fé. Nós somos família, irmãos. Quantas vezes, quando a gente passou por situações de aperto, quem pôde me socorrer não foi a minha família de sangue. Quem me socorreu foram pessoas ao meu redor, a minha igreja, a minha família. Vivemos uma igreja que prega a heteronormatividade, massacrando e negando a esperança de redenção e remissão de pecados a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais, pans, polissexuais, não binárias e tudo mais que vier. Negamos.
Pois todos, independente de sexualidade, irmãos, todos nós, cada um de nós, eu, você, precisamos ser alvo da graça regeneradora de Jesus Cristo, senão não tem solução. Não tem pecadinho que passe no céu se Jesus não estiver na sua vida. Não passa pecadinho nenhum no céu, tá? Mas estou falando, referindo a chegar até lá. Essa sim é capaz de nos fazer negarmos a nós mesmos. É a graça de Cristo que vai trazer não só essa consciência de que é possível melhorar, mas essa força para ser diferente. Que vai nos trazer o prazer de viver, que vai nos levar a adorar a Deus em primeiro lugar, para além dos outros prazeres que eu desejo. Vivemos no tempo de uma igreja que consegue ser ora nazista, como a gente viu durante a Grande Guerra Mundial, aniquilando todo tipo de desvio, que fosse desvio racial, desvio religioso ou desvio de sexualidade, como você deve ter estudado em história. Mas também uma igreja que consegue ser ao mesmo tempo, que é tão radical na sua peleja, ao mesmo tempo ser uma igreja completamente destituída de poder redentor do Evangelho. Você vem como está, você permanece como está, afinal de contas cada um fica do jeito que quiser, e isso faz com que pessoas racistas entrem na igreja e vivam um racismo gospel, porque está liberado. Eu fiz, mas, né? Jesus está no meu coração, então algo tem que acontecer. Alguma mudança precisa acontecer. Trazendo todo esse público que a gente falou, LGBTQIA+, tem mais uma sigla aqui, mas eu não consegui encaixar na hora de falar de forma nenhuma, se tornar uma igreja queer, uma igreja que ela não sabe o que ela é, uma igreja que vive em questionamento, o que eu sou, qual é o meu papel no mundo, que não confronta a pessoa que está ali dentro, que não nos faz clamar pelo Cristo restaurador de mentes e corações, porque nós somos esse povo, o povo que precisa dessa restauração. Somos uma igreja que continua trazendo pagãos para uma igreja completamente pagã, que luta ora segmentando a vida demais. Pular com a perna esquerda pode, porque esquerda é o lado do coração, então Jesus aceita. Pular com a perna direita não pode, porque aí o inimigo não sei o que lá. Aí o outro já vai dizer, não pode esquerda, porque a esquerda, né, esquerda é complicado, então não pode. Então, assim, fazendo determinados sectarismos que não fazem o menor sentido em relação à palavra de Deus. O poder transformador do Evangelho traz luz, e é esse poder transformador que vai convencer os corações. Mas também uma igreja que vive dividindo o mundo entre coisas espirituais e seculares. Isso aqui é trágico. Foi sensacional aquela pregação que você falou das músicas e da comida, né? E eu lembro como se fosse hoje ele falando, se o seu Deus não é capaz de te proteger quando você come uma comida, o evangelho que você acredita é um evangelho fraco demais. Porque de fato é que Deus é esse, que se eu comer a comida eu vou morrer porque foi consagrado a uma outra divindade. Somos uma igreja que ora vive admitindo toda e qualquer expressão de fé como uma forma de buscar o poder de Deus. Não, no fim das contas, tudo se encontra. Lá no final, todo mundo chega no mesmo lugar. Levando crentes a viver uma vida de uma fé que ela é tão sensível, tão suave, tão delicada e frágil, que mesmo os contornos dela não são definidos. Então, tudo meio que está na fé, né? Você quer orar de cabeça para baixo, embaixo de uma árvore e tal, então você se comunica mais rápido com Deus. Hein? De onde veio isso? Coisas que a gente vê entrando na prática da igreja. Se você orar 3 horas da manhã, o portal do inferno... essa tu já ouviu, né? Das 3 horas da manhã. Está em que livro mesmo da Bíblia? Uma fé promíscua, uma fé prostituída que leva crentes a adorarem todo tipo de ritual com a pretensão de agradar a Deus, quando Deus já falou o que Ele quer, Ele já deixou claro o que é importante. Uma igreja capaz de te motivar e te ensinar que Deus ama. Então, Deus te ama, mas uma igreja completamente irrelevante na transformação de vidas, completamente irrelevante na transformação de coração, na transformação de pensamento. Como? A pergunta que a gente mais tem repetido lá no estudo dos sábados à noite. Como eu impacto a minha família? Como eu impacto a minha cidade?
Como eu impacto o meu trabalho? Meu irmão, se você, sendo servo do Senhor, servo de Jesus, não impacta em nada, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Claro, irmãos, tem um impacto que não é evidente, que é o Senhor trabalhando na vida das pessoas. Mas você tem se comportado, tem falado, tem vivido com o objetivo intencional de impactar a vida das pessoas? Nos moldes do que Jesus nos alertou, percebemos hoje, assim como naqueles dias de Isaías, uma igreja que cresce, um povo de Deus que cresce como se fosse trigo, e que adora bater no peito para dizer que é trigo. Cara de igreja, vive como igreja, história e nome de igreja, mas que já se tornou joio há muito tempo. Joio e trigo são muito parecidos, e eu aconselho você, se tiver oportunidade, e ainda não jogou no Google, joga lá no Google para você ver como é o joio e como é o trigo, e como de fato eles se parecem. As imagens são bem parecidas. Trigo é a planta que foi desejada, que foi plantada. Trigo dá fruto, trigo multiplica o que recebeu. Joio é uma planta que é extremamente parecida. Joio é uma planta que cresce juntinho do trigo. Joio é uma praga que só serve para ser queimado. Não produz absolutamente nada. Mas antes de cairmos no erro de nos precipitar de novo, o joio, que seria aqui o paralelo, né, dos judeus rebeldes do nosso texto, ou dos falsos crentes que a gente vai ver sendo alertado no Novo Testamento, também não são os grandes vilões da história. Você não tem que sair por aí caçando quem é o joio para arrancar da igreja. Da série criada pelo nosso pastor, o óbvio precisa ser dito. O vilão da sua história, meu irmão, minha irmã, é o seu próprio pecado. Em outras palavras, no português bem popular, o vilão da sua história é você. Você é quem decide pecar quando surgem oportunidades para isso. Você escolhe a religiosidade, o paganismo, a idolatria, cada uma das vezes que você, de fato, decide. Você é quem escolhe viver como se fosse santo, quando, na verdade, sabe que é pó, que é cinzas, que não vale nada. Você se habituou a viver como povo de Deus, como se isso fosse alguma espécie de status que te torna melhor do que qualquer outra pessoa. E isso está muito longe da realidade de ser povo de Deus. E eu sei que você é tudo isso sim, meu irmão. Porque assim como você, eu também sei que eu sou tudo isso. Somos pessoas quebradas que precisam de reparos. Alguns desses reparos são superficiais e leves e vão acontecer facilmente durante a nossa caminhada, durante o nosso processo. E vai ser gostoso de ver esses reparos acontecendo. Mas outros reparos são tão profundos que nos fazem questionar se nós somos de fato o povo de Deus. Como um vaso tão quebrado como eu pode ser usado para alguma coisa? Como que alguém que já fez, viveu e escolheu tudo que eu escolhi pode ser alvo de alguma graça salvadora? Como alguém poderia ser restaurado depois de toda a destruição que eu já vivi? E é por isso, irmãos, que esses versículos finais são especialmente importantes para nós. É nesses versículos 20 e 21 que encontramos esperança para todos aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Povo quebrado, destruído, separado, que nunca ouviu falar do Senhor, mas que então, por chamado do Senhor, são recebidos como filhos. E é claro que, enquanto uma profecia histórica, estamos diante de um texto que nos remete à reedificação do Templo de Jerusalém, à reedificação da cidade de Jerusalém, como a gente falou, relatado inclusive por outros profetas que viveram esse período. Mas como uma palavra de Deus viva e verdadeira, estamos diante de um texto que aponta para uma grande consumação de todas as coisas, em que nem judeus e nem os não-judeus têm direito nenhum de ser filhos. Tira da sua cabeça que judeu tem alguma vantagem. O judeu é tão pecador quanto eu e você, tão merecedor do inferno
quanto eu e você. Nenhuma vantagem sobre nós. E, portanto, todos nós, todos, 100%, e quando eu digo 100%, não é aquele 100% duvidoso não, tá? Do jornal lá não, é o 100% fatídico, 100% das pessoas que vivem são essas pessoas relatadas no versículo 24. Nós, você é esse cadáver, pois nós somos aqueles que se rebelam contra Deus nas nossas escolhas. Nós sofreríamos essa condenação no dia de Jesus Cristo. Nós seríamos destruídos e viveríamos em desgraça, longe do Senhor. E foi aí, nesse momento da história, que a redenção veio ao meu encontro e ao seu encontro. Redenção que é tema do nosso acampamento de inverno. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que não estará lá conosco, a orar pelo que vai acontecer lá. Nós vamos nos reunir de sexta a domingo e vamos encerrar aqui, junto com os irmãos, no culto à noite do domingo que vem. Ore pelo que Deus vai falar conosco naquele lugar. Pois é através da obra de redenção que não só a nossa vida, mas toda a história do mundo é transformada. Jesus Cristo não veio para me salvar. Jesus Cristo veio para salvar um povo. Jesus Cristo veio para restaurar a criação. E esse processo já começou. Ele está acontecendo. Porque hoje eu sou menos pecador do que eu era ontem. E o convite que ele faz a você é esse, de lutar contra o seu pecado, para que a cada passo, a cada dia, você seja mais parecido com ele. A Jerusalém terrena, infelizmente, irmãos, foi atacada e dominada em outros períodos históricos. Inclusive, se você botar lá Jerusalém, você vai ver que ela é dividida hoje, né? Segue um outro molde de estrutura. Mas existe uma Jerusalém eterna que segue plena e absoluta em reconstrução. Essa permanece inabalável e jamais será afetada de novo por corrupção. Nada de corrupto entrará nessa nova Jerusalém. Essa Jerusalém será preenchida por pessoas de todos os povos, etnias, raças ou nações. Essa Jerusalém é exclusiva para o povo de Deus, exclusiva para aqueles que, embora tenham vivido como joio, de qualquer categoria que seja, ainda que tenha sido joio, triturado, moído, queimado, que não tem mais nem nada, encontraram em Jesus Cristo redenção e oportunidade de ter as suas vidas restauradas. Isso porque, mesmo Israel terreno, que se julgava povo de Deus, não entendeu que só existe esperança e fé verdadeira em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Como a gente vai ver depois relatado lá pelo evangelista João, capítulo 1, versículo 11, dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem são os seus? Os judeus. O povo de Deus recebeu o Messias prometido, e o que eles fizeram? O que eles fizeram? Negaram, o crucificaram, o mataram. Jesus é aquele que tem direito de habitar a Jerusalém celestial. Ele é aquele que permanece fiel quando nada mais permanece fiel. Ele é aquele que cumpre a vontade de Deus plenamente. Tudo isso é feito não só para que ele possa mostrar como ele é um Deus incrível, mas para que pudesse se cumprir essa tão grandiosa promessa de restauração da criação, essa promessa de redenção. Exatamente como o mesmo João vai seguir agora nos versículos 2 e 3, quando ele diz, 12 e 13, contudo, continuando do que os judeus não receberam, ok? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e glória a Deus por isso, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, do próprio Deus. Portanto, irmãos, não existe qualquer
outra forma de salvação possível. Nem através de novas tecnologias, nem através de grandes líderes, nem mesmo através das forças de qualquer pessoa. Essa Jerusalém de cada dia ainda sofre, a nossa Jerusalém aqui, né, que a gente já tem falado, que é uma Jerusalém tão sofrida, tão judiada, é uma Jerusalém que ainda sofre, e até o dia final sofrerá com toda essa minha corrupção, sofrerá com a sua corrupção, e com as nossas corrupções a gente ainda vai corromper outras pessoas que vão fazer mal a essa Jerusalém. Esse mundo ainda vai trazer muito sofrimento, mas aquela Jerusalém restaurada jamais será abalada. Como parte final, eu não poderia ignorar que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Isso significa, irmãos, que eu estaria caindo em contradição quando eu falei que a gente divide o espiritual e o físico, olhando só a Jerusalém agora como física e lugar de sofrimento, e a Jerusalém eterna como espiritual. Nós somos chamados a um desafio aqui e agora, em meio a essa Jerusalém desse ano de 2023, no Brasil, em São Gonçalo, aqui, na Estrada dos Menezes, 850. Auditório. E esse desafio, ele consiste na consciência de que a nossa recompensa já está garantida. E recompensa nem é uma palavra tão boa assim, nesse caso, porque parece que houve algum merecimento. Mas se a gente falar salário, também atribui como se a gente tivesse feito algum trabalho para ganhar. É um prêmio, é uma graça, é algo que foi dado para nós, já está garantido que a gente vai ganhar esse prêmio eterno. Mas o desafio é tão claro como a certeza de que a fé em Cristo pode nos levar a essa Jerusalém. Então, que desafio é esse? Você, meu irmão, minha irmã, não era povo. E Deus usou a sua igreja, apesar de ser afetada pelo pecado, apesar de todas as limitações, Deus usou a igreja dele para pregar para você. Você, meu irmão, minha irmã, não era filho. E Deus usou pessoas ainda corrompidas e que lutam contra o pecado, para que a mensagem de salvação chegasse até você, para que você se tornasse filho de verdade. Hoje, essa mensagem vem até você para o mesmo poder e autoridade que tem no Filho do Senhor, Jesus Cristo. Vem a mim e vem a você, para te capacitar a olhar para esse mundo caído de uma forma redimida. Não só para olhar e dizer quem é de Deus e quem não é, a olhar para esse mundo encontrando manifestações da graça, pontos de esperança, pontos de contato com quem você vai entrar e vai apresentar a solução para a vida da pessoa. A olhar para esse mundo reconhecendo na destruição, no caos, no sofrimento das pessoas à sua volta, a mensagem de que ainda existe esperança e que essa esperança já está sendo ativada ali, naquela vida. Mostre ao mundo que o Cristo que fez de você filho de Deus continua resgatando e redimindo outros homens e mulheres para desfrutarem dessa mesma filiação. Filiação, sim, que nos faz nos alegrar mesmo em meio a tantas circunstâncias ruins. Que eu posso olhar e passar em rede internacional, em tempo real, que a besta emergiu, que o anticristo dominou não sei o quê, que o mundo se inclinou a uma outra adoração. É o Espírito que vai continuar no meu coração, me lembrando que eu sou filho. Pode vir a perseguição que for, a tempo que for, o meu Deus continua na condução de todas as coisas. Porque hoje, irmãos, aqui, agora, até o dia final, apesar do pecado, apesar da corrupção, continuaremos vendo lampejos da glória de Deus. Exatamente como relatado no versículo 14. E eu vou já me preparar para encerrar com esse versículo que diz: quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos. Essa é a esperança verdadeira. Essa é a fé verdadeira. Esse é o Cristo que é o único caminho para todos os homens. Hoje é tempo de todo aquele que não é filho de Deus, assim como todo aquele que não se percebe filho de Deus,
provar o verdadeiro agir redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele a cura, nele a restauração, nele a salvação. Ele é a nossa esperança eterna, verdadeira. Nele podemos seguros depositar a nossa fé, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Conspirações continuarão acontecendo no mundo. Forças corrompidas dominarão o mundo, promovendo mal, promovendo desgraça, promovendo opressão. Mas até o grande dia, a nossa ação vai permanecer a mesma. Olhar para o mundo com graça, mesmo no momento de maior dor para você. Olhar para o mundo e contemplar a graça, dizendo: ok, você me feriu, mas o Senhor que me resgatou, Ele também resgata você. Apesar da dor que você me causou, Ele pode transformar a sua vida. Olhar para pessoas com misericórdia, com amor. Olhar para tudo e todos com esperança e fé em Jesus Cristo. Porque apesar das coisas parecerem não valer a pena, apesar das pessoas parecerem não valer a pena, Ele sempre vale a pena. Ele nunca falhará com você. E é no nome dEle que eu convido você a fechar os seus olhos. Santo Deus, é tão difícil, Senhor, para nós lidarmos com essas informações. A gente percebe a nossa pequenez, a nossa limitação. A gente se depara, Senhor, continuamente contra os nossos traumas. A gente se angustia, se desespera, Senhor. Mas a Tua graça é tão incrível que o nosso coração precisa se dobrar diante do Teu altar. E é diante dessa manifestação de graça que rogamos, que o Senhor nos permita olhar para o mundo de forma diferente, Senhor. Ajuda-nos a sair dessa posição de um status superior para amarmos as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a apontar realmente pontos de contato entre as vidas, porque todos precisam da Tua palavra, Senhor, para que todos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos conhecidos nos deem a abertura para ouvir a Tua voz. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor flua através das nossas palavras, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor transforme as vidas, apesar das nossas limitações, Senhor, que são tantas. Deus, usa o Teu povo como o Senhor tem usado até agora, para que nós sejamos de fato luz, porque as trevas têm nos dominado, porque a realidade e as circunstâncias são terríveis, mas o Senhor é incrível. No Senhor, a nossa esperança é renovada. No Senhor é possível viver em fé, apesar de todas essas coisas. E é por isso, Senhor, que clamamos pelo Teu agir. Senhor, age na vida de cada um de nós. Deus, eu não sei exatamente quais são as dores de cada um dos meus irmãos, mas eu sei que Tu conheces, Pai, e eu clamo para que o Senhor venha ao encontro de cada um. Que sintam a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amparo. Que eles sintam, Senhor, o agir que já se iniciou, não agora, mas há tanto tempo, sendo manifesto agora de forma renovada na vida deles. Ajuda-nos, Senhor, a olhar com os olhos redimidos do nosso Senhor. Senhor, que a gente olhe para as pessoas de forma diferente, que a gente olhe para as coisas de forma diferente, que nós sejamos capazes de sermos homens e mulheres diferentes do que esse mundo tem sido, Deus. Para que assim todos possam ver o Teu agir e encontrar no Senhor a restauração que também nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém.